Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de oração, a casa de Jesus. Na noite de hoje nós teremos a palestra que será realizada pelo Cláudio, do qual apresentaremos em seguida. Mas antes de darmos início à palestra de hoje, nós gostaríamos de lembrar que lá na entrada ou na saída, como desejarem, na saída ao lado esquerdo, nós temos mensagens no nosso quadro lá de vidro, que podem ser apanhadas e levadas por aqueles que desejarem. Lembramos também que nós dispomos de uma biblioteca para empréstimos de livros, e também de palestras em vídeo, e dispomos também da nossa livraria, para aqueles que desejarem adquirir alguma obra espírita. Lembrando que a aquisição de livros na nossa livraria contribui para a manutenção dessa casa espírita. Nós temos também de segunda a sábado pela Rádio Difusora de Rio Negro, às 13 horas, o programa Momento Espírita. Então é um programa com a mensagem de duração de aproximadamente 5 minutos e aqueles que desejarem ouvir então a mensagem, basta sintonizar. Nós pedimos a gentileza para aqueles que possuem o telefone celular, que possam desligá-lo ou colocá-lo no modo silencioso. Então, para nós darmos início às nossas atividades de hoje, nós vamos convidar a Ana, que vai fazer a leitura de uma mensagem, e em seguida a Nilceia vai proferir a prece inicial. Boa noite. Livro O Tempo de Luz, Francisco Cândido Xavier e diversos espíritos. Segue adiante. Faz da própria dor o facho da esperança, espalhando por luz o verbo em que te exprimes, revelando em Jesus as estradas sublimes, para o reino da paz, onde a paz nos descansa. Por mais luta ou mais dor, jamais te desanimes. Chora, mas serve e crê. Suporta e avança nos caminhos de fé, mantendo a segurança das ideias do bem a que te animes. Não olhes para trás, mesmo do lenho aos ombros. Varra paredes, brechais, trevas e escombros. Prossegue à frente e eleva, ampara é a lida. E, um dia, muito além da sombra e da saudade, encontrarás de novo o lar da eternidade e a vitória do amor na grande vida. Alta de Souza. Boa noite a todos. Então, nestes momentos em que sintonizamos a espiritualidade presente, que nos traz vibrações elevadas e salutares, possamos nós, então, através do nosso pensamento, buscar esta sintonia, a sintonia com Deus, com os propósitos de Jesus em nossas vidas. E possamos, então, dirigir os nossos pensamentos ao nosso Pai maior. Querido Deus, obrigada, Senhor, pela nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo amparo que nos dá, neste teu olhar amoroso, nos conduzindo para que possamos a cada dia nos tornarmos mais sintonizados, mais elevados. Anima, Senhor, em nós o propósito de crescimento
Anima, Senhor, em nós o propósito de caminhar nas trilhas do bem, da Tua lei. Pedimos humildemente, Senhor, que fortaleça em nós o vosso amor, que nós possamos compartilhá-lo muito mais vezes, que nós possamos então, desta sintonia de amor, irradiar o amor que recebemos de Ti para todas as criaturas, para os governantes da terra, nestes momentos de aflição, para todos aqueles, nestes momentos de provação, sejam envolvidos também no Teu amor. E na oportunidade que temos de participar ativamente desta vibração, agradecemos, Senhor. Muito obrigada pelo pouco que eu posso fazer, mas a oportunidade do trabalho me é bendita. Que assim seja. Então, com essa prece, em nome de Jesus, nós damos abertura às nossas atividades doutrinárias desta noite. Como já informamos antes, então, a palestra hoje será realizada pelo Cláudio. O Cláudio, um trabalhador já de longa data aqui dessa casa espírita, atualmente está como presidente aqui desta casa. E nós passamos a palavra ao Cláudio, pedindo que ele seja inspirado pela espiritualidade e a nós também, para que possamos compreender as suas palavras e, na medida do possível, aplicá-las no nosso dia a dia. Muito boa noite a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus possa nos envolver nesses instantes. O título do que nós queremos abordar essa noite, né? Eu queria começar com uma pergunta, só que ela ficou meio comprida para um título, mas ao mesmo tempo ela chama a atenção por ser comprida, né? Então acaba ajudando o texto. Precisamos de um guia e modelo para a humanidade? Logicamente, ela está relacionada à questão 625 do Livro dos Espíritos, onde é perguntado qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta dos Espíritos foi simplesmente Jesus. Não escreveram nem mais, nem menos. Palavra, o nome de Jesus, como guia e modelo ao homem, à humanidade. E aí por isso que vem a questão da pergunta, porque, será que um homem por que Jesus deve servir como guia e modelo da sociedade? Será que a nossa sociedade precisa de ter um guia e modelo? Bom, basta ver, né, que nós, pela sociedade, o jeito que ela anda hoje, o desequilíbrio, as atitudes dos nossos irmãos e nossas mesmas em muitos aspectos, a gente nota que realmente nós precisamos de uma orientação. Nós precisamos de um guia. Por quê? Por que utilizamos um guia? Quando nós vamos fazer uma viagem a algum lugar em que desconhecemos ou conhecemos pouco, o que nós fazemos? Nós contratamos, né, um guia para que ele nos leve aos pontos turísticos, aos locais daquela região que nós estamos visitando. Então essa é a função de um guia, de levar, de nos conduzir, de nos orientar
Por exemplo, olha, tome cuidado, aqui não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é perigoso, tem que tomar cuidado, você está num penhasco. Essa é a função de um guia, de nos conduzir e nos orientar. E na história humana, nós sempre tivemos esses guias em todos os tempos da humanidade. Aí nós temos, desde o primórdio, em que os seres humanos se reuniram como um agrupamento social, sempre houve uma pessoa que exercia uma liderança. O guia, podemos chamar de líder também, em muitos aspectos. Então sempre houve essa pessoa que guiava aquele povo, que era um líder, que orientava, que os conduzia, que tomava as decisões necessárias para a sobrevivência, para a prosperação daquele povo. Só que, da nossa maneira imperfeita de ser, da maneira de nós entender, às vezes até do nosso comodismo, era muito mais fácil para nós jogarmos todas as responsabilidades para aquela pessoa e nós nos isentarmos dos malefeitos que aconteciam. Queríamos nos apropriar das coisas boas que acontecia na tribo. Mas quando era algo errado, algo que não dava certo, nós procurávamos deixar a responsabilidade para o nosso líder. E assim sempre foi na história da humanidade. E até hoje isso se sucede. Se nós olharmos bem, os problemas que nós temos na nossa sociedade atual, e aqui eu não estou falando questão ideológica nem nada, mas nós temos o costume de jogar toda a responsabilidade num líder de um grupamento social, num líder do município, do estado, do país, os líderes mundiais, esquecendo das nossas responsabilidades diante dos fatos que têm acontecido no mundo. Porque a sociedade em si, ela não tem uma vida própria. A sociedade, ela representa a média das atitudes daqueles que os compõem. E nós fazemos parte dessa sociedade. Nós somos parte da sociedade da cidade de Mafra, da cidade de Rio Negro, do estado de Santa Catarina, do estado do Paraná, do Brasil e assim por diante. Nós, o tipo de problemas e o tipo de soluções e coisas boas que acontecem, aonde nós influenciamos, nós estamos envolvidos nesse processo. Nós somos parte do problema e parte da solução. E nas questões divinas, não deixa de ser a mesma coisa. Nós jogamos toda a responsabilidade para Deus. Nós esquecemos que quem comete os atos errados somos nós. Não é Deus que comete esses atos errados. Mas isso é natural do processo evolutivo e do nível de consciência de cada um. Com o passar do tempo, nós vamos evoluindo e vamos nos melhorando. E vamos tomando uma consciência muito melhor da responsabilidade que nós temos perante tudo que acontece em nossa vida. E Deus conta conosco. A gente acha que não, mas eu sou tão pequeno, sou somente eu nessa grande e maravilhosa obra divina, mas Deus conta conosco nessa obra que Ele realiza no universo inteiro, nas suas diversos planetas, nas diversas espécies de vidas que habitam esses planetas. Ele conta com todos nós. Só que nessa caminhada, muitas vezes, nessa trajetória, às vezes de desespero, que nós temos de tentar empurrar as culpas para outras pessoas,
de empurrar as decisões da nossa vida, nós acabamos criando diversos ídolos. Ídolos de barro, como se diz, que são frágeis e quebram. E assim nós temos pessoas que idolatram políticos, pessoas que idolatram artistas, músicos, há mais diversos meios sociais de atividades profissionais. Essas pessoas são idolatradas por um grupo, que pode ser pequeno, médio ou grande, e que essas pessoas dirigem a sua vida baseada no que aquele ídolo faz na sua vida. E muitas vezes, esse próprio ídolo, ele tem essa dificuldade de aceitar da responsabilidade que ele tem pelas atitudes que ele toma na vida dele, mas que afeta os seus milhares ou milhões de seguidores. Para ele é difícil isso, principalmente quando ele não tem consciência e o seu comportamento é um comportamento desregrado. Às vezes, essa pessoa pode ser um excelente músico, fazer músicas maravilhosas, ter uma voz fenomenal, uma voz angelical, mas o seu comportamento pessoal é desregrado, é um comportamento desequilibrado, e que ele vai passar esse comportamento para todos aqueles que são seus fãs, como se costuma dizer. Então ele assume uma responsabilidade pelo tipo de profissão que ele tem, mas também pela idolatria que ele recebe das outras pessoas. Então, esse é um contexto que nós temos hoje, que é a nossa sociedade. Muitos ídolos de barro. São muitas pessoas idolatradas, seguidas, e que não têm, às vezes não é a sua culpa, é a condição moral que ele possui. Mas não estão aptos a serem os ídolos idolatrados que são. Então, por que os espíritos responderam sobre Jesus? Simplesmente assim, Jesus. Porque quem já leu as obras espíritas, e a gente sabe que quando é feita uma pergunta para os espíritos, dificilmente eles respondem apenas com uma palavra. Eles têm uma capacidade imensa de falar, de explicar, de uma maneira maravilhosa, mas dificilmente são em poucas palavras. E nessa pergunta foram direto e simplesmente falaram Jesus. Numa primeira visão daqueles que conhecem Jesus, que conhecem o Evangelho do Cristo, pode dizer assim, não, mas é porque Jesus é bom, porque ele pregava e exemplificava o amor na sua plenitude. Com toda verdade isso. Em plena verdade o que nós pensamos sobre isso. Só que a explicação para eles terem dado simplesmente a palavra Jesus de uma maneira tão direta, ela é mais profunda do que nós imaginamos. Primeiramente, quando nós falamos em Jesus, que as pessoas falam assim, porque Jesus, porque vamos desmistificar um pouco a questão do nome Jesus, do ser humano reencarnado Jesus, e aquilo que realmente era importante, e que o próprio Cristo deixava muito claro, que não importava a palavra Jesus, não importava o ser humano reencarnado chamado Jesus, mas sim a sua mensagem. Era isso que realmente importava. Mas ele fazia curas, fazia efeitos físicos maravilhosos. Sim, por quê? Porque era necessário para o povo. Nós éramos como crianças. Se uma criança está assistindo a um espetáculo e for um drama, né? Um drama assim de amor,
de uma história romântica, o que vai acontecer com a criança? Em pouco tempo, ele vai estar agitado, ele não vai conseguir parar mais na cadeira, por quê? Porque aquilo é algo que não o atrai. E nós, naquela época, nós éramos assim, crianças espiritualmente falando. E, consequentemente, nós precisávamos dessas histórias, dessas maravilhas da mediunidade, para prender a nossa atenção, para que Jesus pudesse passar a sua mensagem, que era o que realmente importava, passar a mensagem do Evangelho para nós, que nada mais é do que o Evangelho do próprio Pai Celestial. Então, quando Jesus pregava, explanava o ensinamento do Evangelho, eles eram dirigidos não para as questões materiais da vida, mas para a questão espiritual de cada um de nós. Então eram ensinamentos, mensagens que eram transmitidas para o ser interior, para aquele ser interior que estava habitando esse corpo físico. Em outras palavras, era uma mensagem para o espírito milenar, para o espírito imortal, pois nós somos criados por Deus e somos imortais como espíritos. E temos esses corpos temporários que usamos durante uma reencarnação, que após finda nós descartamos, mas continuamos vivendo como espíritos. Então essas mensagens do Evangelho, elas eram dirigidas para o nosso íntimo. Porque a grande questão do Evangelho de Jesus e também da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. Não é para fazer efeitos físicos, não é para ser um exuberante médium, mas eu tenho um obsessor, tira de mim, não. A questão é a transformação moral do ser humano. Esse sempre foi o grande objetivo do Evangelho do Cristo e o grande objetivo e principal objetivo da doutrina espírita. A transformação moral do homem. Para isso, nós precisamos compreender quem somos nós. Eu já dei uma entrada dizendo que nós somos espíritos imortais. Nós existimos antes e sobrevivemos ao corpo físico, como nessas vidas que nós conhecemos. Nós reencarnamos diversas, centenas, talvez milhares de vidas, para que possamos evoluir, recuperar os nossos débitos do passado e chegarmos numa plenitude de perfeição tal que nos transformaremos em espíritos superiores, espíritos luminares, anjos, de uma maneira simbolicamente falando. Mas acima de tudo, nós podemos dizer que nós somos o resultado de todas as experiências de nossas vidas. Psicologicamente, nós somos o resultado de todas as experiências de nossas vidas. Que quando nós pensamos ou falamos, nós expressamos as nossas tendências milenares, confusas e inseguras. Se não assim fosse, nós não estaríamos mais reencarnando nesse planeta. Nós já estaríamos numa evolução acima. Se nós estamos aqui, é porque a gente ainda está patinando no nosso processo evolutivo. Mas Jesus sabia disso? Sim, com toda certeza ele sabia, e nós vamos compreender adiante. Ele sabia dessa questão nossa de sermos imaturos espiritualmente, psicologicamente imaturos, mas ele sabia também outras questões. Por exemplo, Haroldo nos comenta de uma passagem de Jesus com o senador Públio Lentulus, que é conhecido, de nós como o Espírito Emmanuel, mentor do nosso querido Chico Xavier.
Naquela época, reencarnando então como um senador do Estado romano, e no livro Há 2000 anos, Jesus conversa com Públio Lentulus, e uma hora ele fala assim para ele: não procura o homem de Estado, e sim o homem que só os séculos de sofrimento o encaminharão ao regaço do meu Pai. Então ele diz: eu não quero esse senador poderoso, orgulhoso, eu quero aquele ser lá na frente, que vai ser um ser evoluído. É com esse ser que eu quero falar. Então Jesus enxergava o potencial de cada ser, aquilo que cada um de nós pode ser futuramente. E todos nós temos esse potencial adormecido em nós. Como Pedro, que o próprio nome significava rocha, porque o nome dele era Simão ou Simeão, conforme algumas versões, mas Jesus o tratava como Pedro, a rocha, ou Cefá, que também era do aramaico, que também significava rocha ou rochedo. Por que isso? Porque Jesus sabia que aquele apóstolo, que foi um dos maiores apóstolos do Cristo, junto com Paulo, com João, todos fizeram um trabalho maravilhoso. Mas Pedro foi um dos que se destacou junto com esses outros. E Pedro, então, apesar de quando Jesus o convidou para o apostolado, ser um jovem ainda para a época, mas inseguro. Tinha uma determinação muito grande, mas uma insegurança também. Mas Jesus sabia muito bem que ele aprenderia com os seus erros e com os ensinamentos que o próprio Cristo passaria para ele. E que ele tinha toda a condição de se transformar na rocha basilar da sua igreja. Não no sentido físico, mas no sentido da implantação do Evangelho do Cristo neste mundo, na sua verdadeira essência. E assim aconteceu com Pedro. Ele amadureceu, em pouco tempo, né? Mas ele amadureceu e se transformou num grande expoente e um dos grandes responsáveis pela implantação dessa mensagem de amor e de luz que até os dias atuais traz os seus frutos. Jesus, com esse amor que ele externa no seu evangelho, ele nos desperta e conduz nessa aventura de descoberta e renovação interior, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Não há imposições forçadas. Você tem que seguir isso. Não. Você deve seguir. Seria bom que seguisse. Mas se eu tomar uma decisão contrária, ele respeita. Ele sente, porque sabe que nós estamos plantando para nós sofrimentos futuros. E que até hoje nós estamos colhendo. Mas ele respeita. E uma coisa inerente ao ser humano é que quando nós nos sentimos amados e valorizados, nós desenvolvemos uma segurança íntima que nada consegue abalar. Vejam os grandes missionários cristãos, nas suas diversas manifestações religiosas, mas todos no fundo eram cristãos. Vejam quantos missionários enfrentaram dificuldades terríveis na sua época. E eles superaram todos os desafios. Por quê? Porque eles se sentiam amados, eles se sentiam valorizados por Jesus, que muitos entendiam como sendo o próprio Deus, e que não é a realidade. Mas eles se sentiam amados e valorizados. E isso dava uma força tal que nada, nenhuma dificuldade, nenhum contratempo que os espíritos trevosos, que aqueles espíritos reencarnados, poderosos da época em que viviam, foram capazes de impedir
que eles fizessem o trabalho da divulgação do Evangelho do Cristo pelo mundo. Então, quando nós temos essa confiança do Cristo em nós, nós mudamos o nosso rumo. Nós tomamos atitudes diferentes do que tomaríamos, porque estamos balizando a nossa vida por um código divino de amor. E esse código divino de amor são as leis de Deus. Jesus é aquele irmão mais velho, e muito mais velho do que nós. Porque a Terra, ela teve toda a sua formação coordenada a aproximadamente, a ciência nos traz, de 4 bilhões e meio de anos atrás. 4 bilhões e meio de anos atrás. E Jesus, naquela época, ele já estava conduzindo esse processo de formação desse planeta. E fica muito claro quando ele nos diz: eu já era antes que o mundo fosse. E ele fez esse trabalho para que pudesse acolher nesse mundo os seus irmãos pequeninos, aqueles ainda num processo evolutivo ínfimo, mas que necessitariam desse mundo para que pudessem desenvolver, desde o germe até o ser angelical, no processo evolutivo. Então, ele é a voz da experiência. Não existe um problema sequer por o qual nós tenhamos passado, ou que venhamos a passar, de que Jesus já não passou por isso. Então é esse irmão mais velho, mais experiente, amoroso, justo, bom, como o Pai Celestial, tanto que ele fala em determinado momento, e é confundido, muitas vezes, que ele e o Pai são como uno. Ser como uno não quer dizer ser a mesma pessoa. Ser como uno é ser semelhante. Então Jesus é aquele exemplo mais próximo da perfeição divina que nós temos conhecimento. Existem outros espíritos como ele, talvez até mais elevados do que ele? Sim. Existem outros espíritos crísticos, assim como Jesus. Mas aquele que nós conhecemos é esse Jesus, né? É esse guia e modelo para a nossa humanidade. Tanto é que Jesus ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem mim. Novamente lembrando, quando Jesus fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não se refere ao ser humano reencarnado Jesus. Ele está se referindo aos seus ensinamentos. Porque são esses ensinamentos que realmente nos mostram qual que é o caminho. É o caminho do amor. Qual que é a verdade? Nós conhecermos todas as questões da vida espiritual, de sabermos entender a realidade sobre Deus, que nós temos um Pai de suprema bondade, justiça e amor. E a vida é aquela vida de uma felicidade plena que somente os espíritos mais evoluídos possuem. Uma felicidade que jamais acaba. Imaginem o momento mais feliz que nós tivemos em nossas vidas. Imaginem esse momento sendo eterno. Sempre existir. Na Terra, nós podemos ser felizes, mas por momentos felizes. Ele é o guia de nossas consciências. E o
seu pensamento envolve todo o planeta. Com essa magnitude física que existe, e o pensamento de Jesus, na realidade, até extrapola o nosso planeta. Então, nós podemos dizer que estamos mergulhados no pensamento do Cristo. E essa consciência dele é que dirige esse mundo. Por isso que vem a questão, que vale tanto para Jesus quanto para Deus, de que tudo que nós fazemos, eles têm consciência. Porque nós estamos mergulhados neles. Nessas energias de amor, nessas energias celestiais que nós estamos envolvidos, cada coisa que nós fizermos vai ser conhecido por eles. Não na maneira como nós entendemos. Isso é um aspecto que não teríamos tempo para tentar abordar e talvez nem conhecimento necessário para isso. Mas a realidade é que tudo o que nós fazemos, tudo o que nós sentimos é percebido por eles. E nós temos que ter uma sensibilidade muito desperta para que possamos constatar a presença dele através dos seus trabalhadores de luz, através das suas energias que nos envolvem, nos amparando e nos orientando em todos os momentos de nossas vidas. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Depois do que eu coloquei sobre Jesus e sobre a questão de por que ele ser esse guia e modelo, nós podemos dizer que a conexão com Deus, nosso Pai maior, esse Pai de amor, é uma conexão automática. Porque Jesus, ele faz esse trabalho de alinhar os nossos pensamentos às leis divinas. Tudo que está no Evangelho do Cristo está coerente com as leis divinas. E na questão 621 do Livro dos Espíritos é perguntado aonde estão escritas as leis divinas. Como diz Haroldo, alguns vão falar, está na Bíblia, está não sei aonde, não sei o quê. E os Espíritos nos falam que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Vejam que maravilha e que gravidade também. Nós podemos, mas eu não conheço as leis. Conhecemos. No nosso íntimo, nós conhecemos. Quando nós fomos criados, simples e ignorantes por Deus, nós já tínhamos os germes das suas leis em nosso ser. Mas para que possamos compreendê-las, nós precisamos desenvolver a nossa moralidade e a nossa intelectualidade, para que possamos realmente compreender as leis divinas, como que elas funcionam e como que elas regem as nossas vidas. Mas uma coisa que nós podemos constatar, vendo esse mundo maravilhoso, esse planeta maravilhoso, vendo o universo infinito de tantos planetas e estrelas funcionando na maior e perfeita harmonia, como também no microcosmos dos germes, das bactérias, chegando até o mundo quântico. Tudo funciona na mais perfeita harmonia, na maior perfeição que existe. E tudo isso nós reconhecemos a assinatura, entre aspas, de Deus. E nós podemos concluir, e o Livro dos Espíritos, na questão número 13, nos traz os atributos divinos, aonde nós podemos concluir da perfeição divina, mas também da suprema bondade, amor e justiça. E é isso que muda a nossa visão quando nós adentramos a doutrina espírita,
Muda a nossa visão daquele Deus que nós temos, aquele Deus vingativo, aquele Deus inseguro, aquele Deus raivoso, desequilibrado. Não, nós vemos um Deus perfeito, de suprema bondade, amor e justiça. E nesse momento que nós tomamos essa consciência dessa magnitude divina, nós não temos como duvidar desse ser maior. Não temos como duvidar desse amor imensurável de Deus por nós. E nós, então, nesse instante, nós acendemos no nosso íntimo a luz da humildade, reconhecendo a magnitude divina, reconhecendo que nós precisamos dele em nossa vida para que nós possamos errar menos, para que nós possamos sofrer menos e nos mostrarmos dignos da recompensa que ele prometeu para nós, que é de sermos espíritos de luz, espíritos eternamente felizes, que é aquilo que nós, no fundo da nossa alma, nós buscamos é a felicidade na nossa vida. Todos nós, salvo aqueles que tenham algum problema psicológico, psiquiátrico, mas todos nós temos essa necessidade e queremos ser felizes. Mesmo que muitas vezes façamos as atitudes contrárias a esse caminho. Mas nós queremos ser felizes. É um grande e maior objetivo de nossas vidas. Não é ter um carro zero todo ano, uma casa, uma mansão maravilhosa, dinheiro para fazer acontecer no mundo inteiro. São prazeres materiais, mas não é felicidade. Senão nós não veríamos tantas pessoas com posses materiais infelizes, se suicidando, muitas vezes entrando no mundo do crime, porque não conseguem preencher aquele vazio existencial que tem dentro de si, e que só pode ser preenchido pelo amor. Então nós ansiamos por essa comunhão com o Pai Celestial, pois fomos criados do seu amor, e o seu amor, ao seu amor, nós queremos voltar. Quem não quer voltar para esse mundo de amor, esse mundo em que nós nos sentimos amparados, que nós nos sentimos valorizados, não aquele mundo em que passa a mão na nossa cabeça, mas que nós nos sintamos capazes de realizar tantas coisas maravilhosas que nós recebemos como missões durante a nossa vida. Porque nós recebemos essas missões. O desenvolvimento do nosso ser é uma grande e maravilhosa missão. E quando nós podemos ainda espalhar esse benefício aos demais irmãos que se encontram perdidos no mundo, pelos seus atos, pelo seu desalinho mental, por não ter justamente aquele balizamento de leis justas e amorosas, para direcionar as suas atitudes, para direcionar o seu livre-arbítrio, e se encontram nas trevas do sofrimento. E nós, muitas vezes, somos chamados pelo próprio Cristo, somos chamados pelo nosso Pai Celestial para ajudar a esses nossos irmãos infortunados, para que
estendamos a mão para que eles levantem, para que caminhem na direção da luz, na direção do nosso Pai Celestial. Pois, como fomos feitos do amor, somente quando voltamos para esse nosso Pai, é que nós realmente nos sentimos felizes. Cada sofrimento que nós temos na vida, ele decorre de nós burlarmos as leis divinas. Quanto mais nós cumprirmos essas leis, quanto mais nós colocarmos ela em nossas vidas, mais felizes e plenos de sentimentos dúlcidos e amorosos nós seremos. Podemos dizer que Deus está em nós, age em nós, e por nós também, beneficiando os nossos irmãos, através de nosso amparo, da nossa luz, por mais pequena que ela seja. Quem está sintonizado com Deus, dificilmente erra. E qual é a resposta, então, para a pergunta inicial? Precisamos de um guia e modelo para a humanidade? Fica a resposta a critério de cada um de nós. Mas tenhamos a certeza absoluta de que jamais, em momento algum, não importa a resposta que tenhamos, se aceitemos ou não a mensagem do Cristo como o caminho a seguirmos, de que Ele, que representa o Pai Celestial em nossa esfera, que Ele jamais nos abandonará, porque o Pai também não nos abandona. Mesmo que tenhamos que passar centenas, milhares de reencarnações para recuperar os nossos débitos, errando e errando novamente, mas eles estão lá, amparando-nos, iluminando o nosso caminho de diversas maneiras, bastando que nós olhemos, que enxerguemos a luz que trilha à nossa frente, que brilha em nossa vida, para que possamos então sentir essa presença amorosa, magnânima do Pai Celestial, através do Mestre Jesus em cada um de nós. Que possamos, na noite de hoje, refletir sobre esses breves apontamentos e que possamos tirar as nossas conclusões, decidir qual o caminho que nós queremos seguir. O caminho da dificuldade, do sofrimento, ou o caminho da luz, do amor, da felicidade que Deus, nosso Pai, nos destinou. Agradeço a todos e que a paz do Cristo possa nos envolver agora e sempre. Muito obrigado. Nós agradecemos o Cláudio pela leve e singela reflexão acerca do nosso Mestre Jesus, que com toda certeza hoje foi um presente nos trazido. É tão bom ouvir falar, né, de Jesus. Então nós te agradecemos, Cláudio. E nós passaremos então agora a segunda parte da atividade seguida, né, da palestra, que é o passe coletivo. Para esta atividade, nós convidamos os nossos companheiros, os passistas da nossa casa, que se posicionem. E nós também gostaríamos de esclarecer que
temos o passe individual na nossa casa em tempos normais e por conta da pandemia nós estamos fazendo esse passe coletivo. Gostaríamos de dizer que a espiritualidade que antecede todas as nossas atividades aqui se apresenta. Nós viemos aqui beber da fonte viva do Evangelho do Cristo. Recebemos o pão espiritual. Ouvimos tanto de Jesus e pedimos agora, nesses instantes, para que nos preparemos para o passe. Mentalmente, nos acompanhe em prece, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja. Aqueles que assim o desejarem, fechar os olhos, respirar profundamente, enchendo os pulmões de oxigênio. Nós que trazemos muitas vezes o nosso coração doído pelas dores e dificuldades da vida, angústias e medos, viemos aqui hoje e recebemos esta palavra bendita. Mas é bem certo que somos pequenos diante da sua imensidade, do seu tamanho, Jesus. Necessitamos do amparo dos seus mensageiros. E nos colocamos à disposição da espiritualidade aqui presente para receber o bálsamo, adentrando o chakra coronário, ponto de força, que estabelece a conexão com o plano espiritual, localizado na nossa cabeça. Recebemos esta carga benéfica de energias salutares, adentrando pela nossa cabeça e penetrando o nosso corpo físico, o nosso corpo perispirítico, o nosso corpo fluídico e o nosso espírito se revigora. Prisioneiros na carne. Aqui estamos nós, Senhor, despidos para receber o bálsamo da saúde integral do corpo e da alma. Que possa, cada um aqui presente, receber dentro das suas necessidades particulares a energia sã, revigorante, que equilibra e que possa também, Senhor, essa espiritualidade aqui presente espalhar as melhores vibrações por todo o nosso planeta Terra, que a luz se faça